Muito bom dia a todos, dando início ao nosso ciclo de conversas Política e Polícia. Hoje teremos a honra de receber o nosso querido amigo Coronel da Reserva Remunerada, Coronel Nunes, para uma conversa, um bate-papo muito interessante a respeito do projeto de lei 5387 de 2020, de autoria do nosso querido amigo senador Isalcir Lucas, e o Coronel Nunes falará para todos que irão acompanhar essa nossa live agora pela manhã sobre esse projeto, sobre as inovações, esclarecendo algumas dúvidas a respeito desse projeto de lei importantíssimo para os nossos queridos policiais militares. Já aproveito aqui para agradecer a participação de todos que nos acompanham nesta manhã. Lembrando que após o encerramento da nossa live, ela será disponibilizada pelo canal da editora Última Ratio no YouTube. Lembrando que esta é uma iniciativa da editora Última Ratio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, também sou doutor em Direito. Estou aqui como coordenador científico e mediador do debate neste ciclo bastante interessante, em que teremos a oportunidade de conversar, de debater, de falar sobre algumas temáticas de interesse, não só a Polícia Militar do Distrito Federal, mas também a todas as polícias militares dos estados brasileiros e também nossos colegas policiais civis e policiais federais. Já vou aproveitar aqui para verificar se o nosso amigo convidado, Coronel Nunes, já está online para que a gente possa iniciar a nossa fala. Peço também para aqueles que ainda não nos seguem no Instagram Última Ratio, que acesse o nosso Instagram, tem muita novidade, muita coisa interessante. Em 2021 teremos projetos muito interessantes, todos obviamente patrocinados e apoiados pela editora Última Ratio. Teremos agora em fevereiro, no final de fevereiro, o nosso primeiro Congresso Internacional Online de Ciências Policiais. Já temos 10 palestrantes de 10 diferentes países, né? Temos Inglaterra já sendo representada, França, Itália, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Colômbia, Chile, Argentina, todos visando colaborar com a ampliação do debate acerca dessa nova ciência reconhecida recentemente pelo Ministério da Educação e Cultura, que são, né, as ciências policiais. E esse evento não deixa de ser uma comemoração do reconhecimento formal que nós tivemos agora pelo MEC, né, em 2020, né, em junho de 2020, um processo que iniciou lá atrás com credenciamento do Instituto Superior de Ciências Policiais aqui do DF, e que, de certa forma, começou uma caminhada para que a gente pudesse, de fato, reconhecer as ciências policiais no Brasil. Já tenho aqui a participação do Coronel Nunes, que já ingressou. Já vou aproveitar para convidar. Uma satisfação imensa, como eu falei, ter aqui o nosso Coronel Nunes. Muito bom dia, comandante! Bom dia, Luciano. Satisfação para a gente estar mais uma vez aqui com você, Luciano. Um grande abraço aí para... Sim, senhor. Estava falando aqui da satisfação imensa que é ter o senhor aqui. Lógico que dispensa até a apresentação, mas é bom falar. Nosso Coronel Nunes foi comandante-geral da nossa querida Polícia Militar do Distrito Federal, foi presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, tem uma caminhada muito ativa desde quando estava na ativa no Congresso Nacional, foi administrador do Parkway, foi diretor do DF-Trans, foi chefe de gabinete, né? Até recentemente estava chefiando o gabinete do nosso querido amigo deputado Derrite, também foi chefe de gabinete do nosso querido amigo Coronel Fraga, ou seja, tem uma expertise diferenciada a respeito da tramitação de projetos no Congresso Nacional, e a gente não poderia, Coronel, deixar de ouvir o senhor a respeito desse projeto de lei, o 5387 de 2020, de autoria do nosso querido amigo senador Isalcir, um parlamentar que sempre tem apoiado as forças de segurança pública brasileira, aqui no DF não é diferente, e devido, né, a algumas
alguns debates, algumas reflexões, algumas discussões nos grupos, né, de WhatsApp e outros grupos a respeito desse projeto de lei. Eu achei por bem convidar o senhor para que a gente possa falar um pouco mais desse projeto. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Coronel, mais uma vez aqui no nosso canal Última Ratio. Eu que agradeço. Bom dia, Luciano. Bom dia para todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui novamente com você, trazendo informações aí dos trabalhos que a gente vem fazendo pelas corporações, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e, em virtude disso, atingindo de forma benéfica a sociedade. Agradeço as suas palavras. Na realidade, a honra foi toda minha ter trabalhado e aprendido muito com você, Luciano. Então, a gente tivemos recentemente com o senador Isalci. A gente sempre está conversando acerca dos nossos trabalhos, né? Enquanto estávamos na corporação, a gente via a corporação, não só aqui do DF, mas do Brasil inteiro, vem sofrendo. Eu acho que o Coronel Nunes teve um probleminha com a internet, caiu a internet dele repentinamente. Vou verificar aqui se eu consigo solicitar novamente. Já solicitei, creio que ele já esteja ingressando novamente. Coronel, deu uma quedinha na internet do senhor, mas já estamos ouvindo e visualizando o senhor perfeitamente. Fique à vontade. Eu moro aqui no condomínio, em Águas Claras, então muita gente usando, né, ao mesmo tempo, a internet. Faz parte, tenha feito um pacote bom, mas ela às vezes... Bom, Luciano, como eu ia falando, né, esse problema do efetivo é um problema nacional. Estive conversando muito com os comandantes ao longo dos últimos anos, quando estávamos à frente do CNCG, o Conselho dos Comandantes Gerais, e todos os comandantes, tanto da polícia quanto do Corpo Bombeiro, na realidade, se extrapola as nossas corporações militares, vão para outras instituições também. Todos vivem problemas com efetivo, com recursos humanos. Isso é uma coisa nacional. Temos um problema muito uniforme nos estados, a gente sempre conversava sobre isso, como, né, resolver esse problema das dificuldades econômicas que os estados têm, que os governos têm, de contratar mais efetivos. Então, várias ideias surgiram, policial temporário, assim, faziam nas polícias militares, nos corpos de bombeiros, como o Exército faz, o alistamento para que o jovem fique alguns dias, fique um ano. Isso eu vi. E uma das que nos ocorreu, que a gente pensou, era trazer policiais da reserva, aqueles que querem retornar à corporação, ainda têm um vigor físico, uma jovialidade e podem contribuir um pouco a mais. Na nossa legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui de Brasília, nós já temos institutos que possibilitam isso. Entretanto, a gente já sofria com um problema, porque nós temos dois institutos, como eu falei no vídeo que nós lançamos há poucos dias. Nós temos um instituto previsto na Lei 7289, de 84, que é o Instituto da Designação. Então, o policial que quer voltar, ele pode retornar, pode ser utilizado no serviço ativo, mas receber tão somente o valor do auxílio alimentação. Ele retorna, ele passa, como se ele estivesse na ativa novamente, ele retoma aquela situação de atividade para fins de proventos. E quando a gente vai para a inatividade, o que a gente perde? A gente perde o auxílio alimentação, R$ 850. Então, para o policial que quer retornar, por esse instituto, e a polícia, quando ela lança o edital, ela só pode pagar esses R$ 850. É o que o comandante... Que é muito pouco, né, Coronel? É muito pouco para enfrentar, né, Luciano, os desafios, os perigos que tem na nossa profissão. Sabemos que a qualquer minuto o policial, o bombeiro se defronta com um grande perigo, uma situação que coloca em risco a vida dele ou de terceiros, ou a própria liberdade dele, porque o policial se defronta com situações de todos os tipos. Não, só um herói, né, comandante? Porque retornar para o serviço ativo, correndo os riscos de vida, de responder um processo, para ganhar R$ 850 por mês, tem que amar muito a profissão, né? E a gente aproveita e já manda um grande abraço para esses poucos guerreiros, né, que se prontificaram a voltar a defender a sociedade por um valor tão irrisório, né, comandante? Eu mando um grande abraço para ele, para o pessoal do PTTC, para todos os nossos
profissionais da segurança que estão aí defendendo a sociedade, fazendo com que as coisas se tornem possíveis, né? Não existe nenhuma sociedade sem um órgão de proteção social, que seja a polícia ou qual que seja o nome dado a esse órgão. Então, um abraço, como você falou, para todos eles. 850 é um valor muito pouco, Luciano. Mesmo assim, alguns policiais querem e pedir para voltar. Nós temos aí na polícia alguns poucos designados, ou seja, ou está nossa cidade, numa necessidade muito grande, ou na realidade a maioria das vezes é pelo coração que não conseguiu se desligar. Nenhum de nós que vai para a reserva consegue se desconectar das corporações. Então esses votos e esse valor é muito pequeno. Por outro lado, na Lei 12.086, de 6 de novembro de 2009, nós temos outro instituto, que é o PTTC, Prestação de Tarefa por Tempo Certo. Então, esse tem um valor mais atrativo. Está lá no artigo 114 da lei, no seu parágrafo único, que os incisos tratam, né? Eles normatizam esse instituto. Ele permite o pagamento de até 0,3, ou seja, 30% dos proventos, só que ele não permite o trabalho na atividade externa. Qual é o grande hoje tendão de Aquiles das corporações? Eu não falo só do comandante da PM aqui, do comando da nossa corporação, que tem trabalhado tanto, mas de todas do Brasil. O grande problema é gente na rua. Veja o tanto que Brasília cresceu nos últimos anos e vem crescendo. Brasília é uma das poucas cidades que tem uma taxa de imigração positiva hoje. Ela tem crescido muito. A gente, quando vai falar em população de Brasília, nunca podemos desconsiderar o nosso entorno, nossos irmãos do entorno, que convivem aqui diariamente com a gente. Muitos chamam isso de população pendular, ou população que oscila, né, oscilante, dorme aqui nas cidades do entorno, mas passa o seu dia aqui e utiliza também os serviços públicos daqui. Daí a necessidade dos servidores públicos darem resposta, né, prestarem um serviço de qualidade para toda essa população que já beira 5 milhões de pessoas. Exatamente. Então, É isso que eu ia frisar, comandante. Quase 5 milhões de pessoas. É muita gente. Perfeito. Então, nós temos o PTTC, que está previsto na Lei 12.086, a partir do artigo 114, normatizado ali no artigo 114, e ele permite pagar os 30%, mas não permite que o comandante use esse pessoal na atividade fim da corporação. Então, apesar dela ser regulamentada por um decreto lá de 2010, que fixa um total de até 10% de oficiais e 5% de praças, mas isso não é suficiente para dar vazão para que o comandante possa chegar a uma quantidade maior de policiais. Veja que o nosso efetivo fixado em 2009, para quem está nos ouvindo, é de quase 19 mil homens, 18.673. E a Polícia Militar hoje trabalha com 10 mil homens, praticamente pouco mais de 50%. O Corpo de Bombeiro também tem essa dificuldade. Sabemos que a Polícia Civil tem. Aliás, todos os órgãos trabalham com dificuldade. Então, a polícia hoje ela tem que usar a criatividade, a tecnologia, usar muito serviço de inteligência, mas, sobretudo, usar da melhor forma os seus recursos humanos. Na verdade, Luciano, a gente precisa ter um policial motivado, valorizado, bem pago, com condições de trabalho. Porque a polícia... Comandante, se o senhor me permite uma parte, eu gostaria de mencionar algumas questões. A primeira, lógico, a gente que acompanhou o senhor à frente do comando, eu tive a oportunidade, até porque trabalhei ali no gabinete, né? Auxiliando o senhor, o Coronel Souza Lima, também como subcomandante-geral, o chefe de Estado-Maior, Coronel Yamazaki, inclusive, mando um grande abraço que está nos acompanhando aqui, Coronel Yamazaki, Coronel Fel, subsecretário de Gestão de Escolas Compartilhadas, também nos acompanham. Deputado federal, subtenente Gonzaga, também está nos acompanhando aqui, mando um grande abraço, nosso deputado, que já esteve aqui várias vezes conosco, né? Forte abraços àqueles também que eu não citei. Mas a gente verificou, comandante, a gente verifica até hoje, né, um esforço muito grande do comandante e do comando geral. E só uma ressalva, coronel, que eu até esqueci de mencionar no início da nossa live, né? Tanto eu como o Coronel Nunes, integrantes da nossa valorosa PMDF, não falamos em nome da nossa instituição.
Então é importante dizer que a nossa fala aqui não é uma fala da PMDF. No meu caso, fala de um pesquisador que é apaixonado pelas ciências policiais, um doutor em Direito que há 10 anos vem destinando seus estudos para a ciência policial, a segurança pública. Coronel Nunes, um cientista político, né, com uma vasta caminhada no Congresso. Então, nós falamos aqui não em nome da PMDF, falamos em nome de apaixonados pela temática, né, Coronel Nunes? Então é importante deixar isso bem frisado. E eu sempre verifiquei e acompanhei esse esforço do senhor, inclusive chegando ao ponto, né, Coronel, naquele tempo assim que o pessoal estava indo embora com medo, com receio da reforma administrativa, e o senhor ligando pessoalmente para alguns oficiais, alguns policiais, tentando demovê-los da ideia, tranquilizando o senhor mesmo, eu me lembro, que o senhor ia perder, se fosse aprovado, né, toda aquela reforma, o senhor ia perder assim, inúmeros benefícios. Mesmo assim, persistiu e continuou. Alguns colegas foram embora com receio de perder alguns direitos, e aqui não há nenhuma crítica, né, comandante? Mas o senhor persistiu. E nós víamos o senhor a todo momento com uma preocupação de cada soldado que iria sair, o senhor se preocupava, policial que ia ser transferido para outras instituições, o senhor conversava, tentava manter aqui, porque sabia dessa questão. A gente viu o esforço do senhor aí para o PTTC e outro, e vem acompanhando, né? E comandante, aproveitando, né, a gente, quando postou essa novidade, né, esse projeto-lei em alguns grupos, ainda mais de oficiais, a gente viu um certo debate a respeito se isso, de certa forma, não lançaria uma mensagem para a imprensa, para a sociedade, para os parlamentares, de que nós, policiais, militares, estamos indo muito cedo para a reserva, e com isso poderia-se ser um argumento contrário, favorável à ampliação desse tempo. Eu tenho meu ponto de vista a respeito disso, né? E o que se busca, na verdade, é corrigir, como o senhor falou, algumas impropriedades, como a gente vê o PTTC, a ajuda do PTTC, que ela é magnífica, né? A gente vê em todas as unidades, não só o auxílio dos civis, do PTTC, que tem, de certa forma, auxiliado muito a parte administrativa, mas o que se pretende é corrigir essa incongruência, né, de trazer o policial com mais risco da reserva para ir para a rua e pagar para ele menos do que aquele que a gente traz e fica no serviço administrativo, mas protegido, entre aspas, né? Então é importante a gente falar disso, né, comandante? Porque o que se busca é, na verdade, corrigir uma incongruência. E outra questão, comandante, que a gente menciona, isso já é uma caminhada, inclusive, na esfera federal, e para a sociedade é muito benéfico, porque quando nós retiramos um servidor público que está inativo, trazemos para ativa, a economia de recursos públicos para a sociedade é imenso. Você deixa de contratar um novo servidor que vai pesar na Previdência, quer dizer, contrata um policial e o que a gente está querendo pagar, né, Coronel? O que o Estado quer pagar ainda é muito pouco, 30%, né? Porque se fosse um outro policial, você teria que se pagar 100% e ele ainda pesaria, né, na inatividade. É verdade, Luciano. Eu queria mandar um abraço para o deputado Gonzaga, né, que é um professor para a gente lá no Congresso. Desde o tempo de comando, antes disso, eu admirei muito pela luta que ele tem lá no Congresso Nacional. Eu falava, deputado, vou em Minas para votar no senhor, porque realmente ele levanta a bandeira das corporações, polícia e bombeiro. Quero mandar um abraço aqui para o deputado Derrite, que faz a mesma coisa em São Paulo, aguerrido. E nós temos uma bancada fantástica hoje no Congresso. Um abraço para o Ferro, para o Yamazaki e para todos que estão aqui. Desculpa, aqui não sai o nome de todos. Mas, Luciano, nós estivemos no comando da corporação e sentimos isso. Realmente, não falamos em nome da corporação, quem fala é o atual comandante, mas nós pudemos perceber, vivemos isso na carne, o que aconteceu nas corporações. Em 2014, você vai lembrar que o então governador me nomeou para fazer um plano de carreira para as corporações. Eu, juntamente com a equipe, eu estive à frente disso. Então, nós passamos um ano estudando a fundo os problemas das corporações, em relação a efetivo, em relação à área da saúde, vários institutos que existem na Lei 8.112, que é a Lei de Servidor Público Civil da União, e não tem aqui na PM, vários institutos que tem na Lei Complementar 840 de 2011, que existe aqui na
no serviço público do GDF não existe para os militares, são vários. A gente tentou trazer isso e quase conseguimos, né? Por questão política, algo que já havia sido aprovado pelo então governador e até pelo vice-presidente da República, mas a gente continua a luta por isso. Naquela época, já se falava, né, sobre essa questão previdenciária, e a gente não quis tratar nada disso para não precipitar essa discussão, exatamente por esse receio, né, do que viria ou que poderia acontecer com a previdência dos militares. A gente não queria dar munição, né, para interpretações errôneas sobre privilégios que nós não temos, mas vez por outra encontramos aí alguns desavisados e a própria imprensa falando sobre privilégios que nós não temos. Coronel, Exatamente a própria... rapidinho, eu vi aqui um aviso da Thelma, ela falando do som. Aí a dúvida é se o problema é no som do coronel ou meu, ou dos dois, né? Aí eu não sei, comandante. Mas o senhor pode continuar, comandante. Bom, meu som está no máximo aqui, né? Não sei se... É, o meu também. Mas o senhor pode continuar. Tá, eu só peço para o pessoal que estiver nos seguindo aqui que mencione aqui que o problema ficar no mais áudio... próximo aqui, né? Então, Luciano, em 2014, nós fizemos uma comissão, tinha um coronel, que eu era o responsável, tinha tenente-coronel, major, capitão, tenente, subtenente, terceiro sargento, segundo, primeiro, cabo soldado, para sentir o que todos esses postos e graduações sentem na polícia, o olhar dele daquele ponto que ele está na corporação. E chegamos a uma série de conclusões. E conversamos muito sobre essa questão de idade, e a gente não queria, como eu falei, precipitar ou antecipar uma discussão que a gente poderia ter algum prejuízo. Mas essa discussão, como o nobre deputado Gonzaga está nos assistindo, ela ocorreu o ano passado, né? Na realidade, o ano retrasado para o ano passado, com as alterações da Previdência ou Proteção Social, no nosso caso. E hoje a gente pode falar mais abertamente. Mas, para além disso, né? Algumas pessoas, vários me ligaram, passaram o zap, alguns falando dos receios. A Lei 7289, já existe esse Instituto do Designado desde o dia 18 de dezembro de 84, quando é o nosso estatuto. Então, nós não mexemos em nada. A Lei 12086 é de 2009. Não mexemos em nada do que tem ali. Já existe o retorno do policial que estava na inatividade, ou veterano, como a gente chama agora. O que a gente está fazendo é que aquele que volte, quer ir para o serviço ativo, não são todos que querem. Mas nós temos hoje policiais, né, na corporação, no serviço ativo, correndo os perigos da rua, recebendo R$ 850. Então, a gente acredita que ele volta mais pelo amor que ele tem à corporação, a esse serviço, que realmente a gente não consegue se despir da farda. A gente fala que a gente tira a farda, mas ela não sai da gente nunca, né? Os policiais da reserva. Então, o que a gente está fazendo? É exatamente esse instituto para aqueles que estão na corporação, que estão ganhando R$ 850, se expondo. É claro que, sem nenhuma discriminação, o serviço policial é um serviço diferente. Se você vai para um escritório ou para uma atividade administrativa em qualquer instituição nacional e que você receba pouco também, mas se você senta ali e sem o perigo que o policial corre, é bem diferente de um policial que vai para a rua. Veja bem, a Polícia Militar do DF recebe 5.000 ligações por dia para atender o quê? Problemas dos mais diversos tipos. E nessas ocasiões, o policial se envolve em uma série de problemas e, às vezes, ele perde até a própria vida, Luciano. Então, nós temos uma série de projetos que a gente trabalhou ao longo do tempo, aguardando janelas de oportunidade para apresentar esse projeto. Então, hoje, as corporações da PMDF, Bombeiro, vivem um grave problema de efetivo. Os policiais, hoje, eles têm trabalhado. Nós temos outro instituto que chama o Serviço Voluntário, que o policial, na hora de folga, ele se voluntaria a prestar um serviço, recebe por isso. É um valor também pequeno, mas isso tem ajudado os policiais do ponto de vista financeiro. Mas naquela hora que para o policial estar descansando, para no outro dia ele vir mais disposto, melhor física e mentalmente, ele vem cansado também. Então a gente conversou muito no comando, eu tenho certeza que o atual comando conversa muito sobre isso. Tem que ter um certo equilíbrio. Então, para esses que já estão na corporação ganhando 850, que é um valor muito pequeno,
A gente propôs, então, que o comando possa utilizar o PTTC na atividade fim, e com isso, todos que estão na atividade fim possam ganhar também como os que estão na atividade meio, um terço do salário. No E é Goiás, importante, né, hein, comandante? E é importante mencionar que também não é ad eterno, né? Tem o tempo em que eles podem ficar prestando esse serviço. E também é importante lembrar que no caso da Força Nacional, quando o pessoal retorna, eles retornam, inclusive, podendo trabalhar, né, na área fim, inclusive utilizando farda. Então, é importante que se diga que o que se quer é levar proporcionalidade e razoabilidade, né? alguns policiais falaram, eu não quero isso. Claro, quem não quer e já está numa situação confortável, é ótimo. A nossa carreira Exato. foi feita com essa previsão que o policial trabalhe agora 35 anos, ao final, ele possa ter uma aposentadoria digna, é, possa ser feliz com a sua família depois de prestar um bom serviço à sociedade. Mas nós temos os exemplos aí dos policiais, repito, estava no comando, os policiais iam até a nossa sala, e o comandante fica amarrado, fica com dificuldade, ele só pode pagar para o policial na atividade de rua R$ 850. Então, na realidade, eu vi também recentemente o próprio comandante respondendo ao parlamentar que não poderia pagar mais porque a lei não permite. Inclusive, ele sugere isso. E foi por coincidência, na mesma semana, porque a gente estava numa reunião com vários policiais da inatividade. Eu já sabia disso, mas mais uma vez eu fiz uma pergunta. Tinha mais ou menos uns 60 policiais e eu perguntei, era um encontro do CFP 92, ou seja, policiais com 29 anos, muitos na reserva. E eu fiz a pergunta, quem volta aí pelo designado? Nenhum levantou a mão. Falaram que queria voltar, mas o valor era muito pequeno para se expor. Não dava para pagar nem a gasolina e o almoço, né? Quanto mais ser uma resposta de 30 por 30 dias de serviço. E eu falei, e por 30%? Grande parte falou, por 30% aí eu voltaria. E esses 30% não é o valor, a altura do serviço prestado por nosso policial hoje, que eu friso aqui, nós temos aí 99,99 policiais da corporação com nível superior. Não que isso seja fundamental, mas tem melhorou muito a corporação nos últimos anos. Nós já estamos com 16 anos de nível superior, né, Luciano, na corporação, desde 2015, desde 2005, que é a Lei 11.134 é de 2005. E quantas lutas travamos juntos, né, e mais um grupo de amigos, por essa questão do nível superior na corporação e quanto a polícia avançou. A Polícia Militar do DF é a menos letal do Brasil. A Polícia Militar já vem desde 2015 com práticas, com inovações. Aliás, todos os comandos implantam novas estratégias, mas ele tem um solo fértil. Que solo fértil é isso? Policiais capacitados. Comandante, eu gostaria, já que o senhor está falando de capacitação do nosso efetivo, e até lembrando uma postagem que o senhor fez essa semana nas redes sociais, o pessoal gostou muito e, de fato, o senhor foi muito feliz, né? Quando mencionou a questão dos números, né? E fazendo um contraponto que aconteceu nos Estados Unidos e no caso do DF, do Distrito Federal, nossa querida Polícia Militar, nesses anos, né, essas décadas de atendimento aí às manifestações, nunca tivemos nenhum incidente daquela natureza, né? Então, é importante mencionar que essa é a contrarresposta que o Estado dá a esses servidores, né, esses guerreiros que têm se dedicado, de certa forma, e apresentado um trabalho de qualidade. E é importante, né? Porque sempre quando falam da PMDF, a gente aqui tem colegas aqui de todo o Brasil, até fora do Brasil, que são nossos seguidores, e falam, não, mas a Polícia Militar do Distrito Federal que ganha melhor. Isso aí foi antes, né? Lá atrás. Hoje a gente já tem outras polícias, né? Que interessante que todas ganham muito bem, que ganham mais até do que a gente. Não adianta só olhar o salário do soldado, né? Se a gente for olhar todas as demais postos de graduações, hoje tem polícias ganhando muito mais do que a PMDF. Embora a gente saiba, né, os pesquisadores dão conta de que você aumentar necessariamente o salário não quer dizer que a qualidade dos serviços vão aumentar necessariamente, mas essas pesquisas também dão conta que é importante valorizar, né? Quando o policial, o servidor, ele percebe ações como essa que o senhor está falando, ele se sente motivado a entregar mais para a sociedade, né? É verdade, Luciano. O salário é muito importante
para a gente entregar uma dignidade à nossa família, nossos filhos, nossa esposa, para que a gente possa ter uma vida digna. Ele não é o mais importante, mas ele é muito necessário, né, para que a gente possa custear a vida hoje, que não está tão fácil assim. Agora, nós temos outros elementos tão importantes quanto, né, que são condições de trabalho, equipamento, capacitação, qualificação, motivação do nosso pessoal. Isso é muito importante. Quando a gente estava assistindo agora, no final de semana, aquela invasão do Capitólio nos Estados Unidos, com 5 pessoas mortas, me veio exatamente o que a gente passou no Congresso Nacional. Todos os policiais militares de Brasília, eu falo brincando assim, são reconhecidos em qualquer lugar. Falo assim, você gosta de ficar lá na esplanada? Ele vai falar, não gosto. A gente já ficou de 10, de 20, de 30 horas em pé. E no episódio do impeachment da ex-presidente Dilma, nós ficamos 200 dias acampados em uma operação somente do impeachment. Foram centenas de operações entre 2016 e 2017, mas no impeachment foram 200 dias acampados ali. Acho que é a operação mais longa da PMDF, né, Coronel? Da história foram exatamente 200 dias, porque foram vários episódios da população, né, polarizada, que estava o país reivindicando, teve aquela questão de passagem, ex-presidente Lula tomando posse como ministro, teve manifestações contra o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e foram várias, contra os poderes, todos eles, e sempre a área central ali, muito nevrálgica, né, com muitos problemas, muitas autoridades, né, nós temos ali uma praça que tem em comum muitas autoridades e todos, né, ao mesmo tempo, acham que são os responsáveis, mas a gente pensava, bom, aqui quem vai para essa guerra, vamos fazer assim, né, para essa luta aqui, é a PM. Quem vai levar a pedrada, assim como nós saímos com policiais machucados, tivemos um policial esfaqueado, com traumatismo, é a PM. Quem vai responder perante a justiça pelos excessos ou não vai ser a PM. E a imprensa também em cima da PM. Então, quem tem que mandar ali, sem nenhum demérito, não é questão de poder, de necessidade, é a PM. Então, nós tomamos, na época, essa atitude e a PM ela teve que comandar ali. E agora, com esse episódio que aconteceu nos Estados Unidos, quando 5 pessoas morreram, obviamente, a gente não tem conhecimento a fundo do que aconteceu, mas a imprensa tem trazido muitas informações, não eram tantas pessoas assim. E aqui em Brasília nós tivemos manifestações com 250 mil pessoas, a metade querendo matar a outra metade. É o que aconteceu. Quando nós colocamos aquele muro, que foi muito criticado, mas pelo contrário, ele garantiu naquele dia 0 ocorrências. E voltando um pouco o tempo mais atrás, desde a inauguração de Brasília, há 60 anos, nós temos manifestações. A Polícia Militar sofre muito. Todos os dias, quem está nos assistindo, tem manifestação em Brasília. Ou no Congresso, ou aqui no próximo Palácio Buriti, ou algum sindicato nacional que vem reivindicar no Supremo. Todos os dias temos manifestações, fechamento de vias, e a Polícia Militar responde de uma forma excelente. Em todo esse tempo, 60 anos, quantas letalidades nós tivemos? Nenhuma. Exato. Nunca aconteceu uma letalidade em manifestações. Obviamente, é diferente também o que eu vou falar, mas nós observamos no Chile, no ano passado, o que aconteceu. Em poucas semanas, foram dezenas de pessoas mortas, de ambos os lados, e graças a Deus a PM tem essa resposta. Tem dado essa resposta, né, de preservar a população. Ela é enérgica, a Polícia Militar, ela trabalha com as técnicas, com os protocolos internacionais, com as técnicas que são repassadas aos alunos nas academias, mas também preservando a polícia cidadã, a gente pode falar isso. Então, a polícia do DF é a polícia menos letal do Brasil, e por isso merece todos os nossos esforços, Luciano, de trabalhar para a polícia, que com isso nós estamos trabalhando para a sociedade. Muita gente acaba não tendo essa noção que a polícia é uma opção sua. Quem criou a polícia foi a própria sociedade. Aquelas sociedades, comunidades que criticam a polícia, estão dando um tiro no próprio pé. Porque o policial vestido ali, fardado, ele está desempenhando um papel, uma ordem, vamos dizer, né, dado pela sociedade. Me proteja. Então, você fragilizar, né, desvalorizar algo que é seu, é um tiro no pé, na verdade.
A polícia nasceu quando a própria sociedade teve essa percepção que precisava de segurança. Então, mundo afora, quer seja qual nome for, gendarmerie, carabineiros, patrulheiros, como a gente viu em outros países, todos, às vezes, não têm uma armada de guerra, mas um órgão de proteção social, que comumente chamamos polícia aqui no Brasil, tem. Precisamos, porque nós não temos uma sociedade perfeita, com índice zero de crime. Temos umas com mais, outras com menos, mas o ser humano é imperfeito por natureza, né? Só Deus que é perfeito. Então, nós precisamos, sim, valorizar nossas corporações. Em 2014, a gente fez um estudo assim, muito profundo sobre todos os institutos da polícia. Então, eu sei um que sempre está na cabeça dos policiais, sempre está nas rodas de discussões, é por que outras instituições, a pessoa a cada 3 anos é promovida. Com 10, 12 anos, chega no topo da carreira. E na legislação da Polícia Militar, um soldado para chegar a subtenente, pela legislação, ele precisa de 29 anos. Então, a maioria não chega. Porque ele é um excelente policial, ele se entregou ao serviço público, ele tem um tempo de serviço, mas quando ele chega lá em cima, tem uma pirâmide, né? Que o funil é muito, muito pequeno, e aí ele se aposenta como sargento. Então, em 2014, a gente tentou suavizar isso, melhorar, garantindo que, na pior hipótese, todos chegassem a subtenente. Na pior hipótese, ao final da carreira, suavizando, melhorando essas promoções, tanto para oficiais quanto para praça. Isso acabou passando, todo mundo percebeu que nós tivemos a oportunidade de levar essas informações à frente. Mas foi o ano político, foi 2014 exatamente, o que precedeu a campanha, e virou um debate político e não técnico, nós fizemos um debate técnico, e ficou para trás isso. Mas algumas coisas a gente veio trabalhando e vem apresentando, como esse projeto, que é o 5387. No dia dessa reunião, eu apresentei ao senador Isalci. Ele prontamente se prontificou a apresentar. Não tem vício de iniciativa, porque o artigo 114 fala: o PTTC pode ser utilizado na área administrativa, de ensino, na área de saúde, na área administrativa. A gente só colocou um inciso a mais, colocando assim: e nas atividades fins das corporações. Com isso, a gente a gente consegue chegar a todas as áreas das corporações. Criou alguma despesa? Não criou nenhuma despesa. No dia que o comandante e governador quiserem chamar, aí ele falou: nós temos um dispositivo agora que nos permite pagar um valor um pouco melhor. Repito, 30% ainda não é o valor que o policial merece, porque exatamente quando, com mais tempo, ele adquire maior experiência, ele tem mais cursos, tem mais capacidade de prestar um melhor serviço, mas já está no final da carreira. Então, essa é uma oportunidade para a corporação, em momento difícil que passa o país, principalmente agora com o que aconteceu, né? Felizmente, parece que a gente começou a vacinação, né, Luciano, da graças pandemia. a Deus, né, comandante? Se Deus quiser, as coisas vão melhorar para o país, mas nós vamos ter reflexos duros na área da economia, e isso atingindo todos os setores, né? A área do orçamento público, principalmente, e vai gerar mais dificuldade ainda para os comandantes. Então, essa é uma opção para aqueles policiais que estão voltando, é uma opção para o comando, que pode chamar mais gente e colocar na rua. Porque o comandante, ele mata um leão por dia, porque todo dia lá na mesa, em cima da mesa lá do Coronel Pontes, nosso comandante, um abraço para ele, tá cheio de problemas para ele resolver, e cada dia com menos efetivo. Né? Então, eu sei que ele passa lá. Esse já era um projeto que tinha sido debatido, assim como o plano de carreira, que trata dessa questão de todo mundo poder chegar a subtenente, um posto a mais na reserva. Veja, Luciano, em 2001, na Lei 10.486, nós perdemos de uma vez só o posto a mais na reserva, a pensão que ficava, né, para os filhos, perdemos o adicional de inatividade, perdemos o anuênio, o policial também, licenciado, ele perdeu tudo. Então, em 2001 foi um ano difícil para a gente. Você falou em algum momento aí da questão do pagamento das férias, que não é um privilégio, um benefício. Na realidade, é bom para o Estado, que ele está com esse efetivo pequeno. Quando o policial não entra em férias, ele está com um policial a mais ali. Então, ao final da carreira, receber aquilo que ele trabalhou.
Então, a lei 3.123 de 2015, que o deputado Gonzaga sabe demais disso, e o PL 6726 de 2016 acabava com isso. Ele era um tiro que nós não estávamos na linha de tiro, era para atingir outros órgãos, mas ele estava acabando com isso, que não era um privilégio, não é um privilégio. Hoje o comandante, qualquer comandante de unidade, passa um grande aperto com baixo efetivo. Então o policial vai entrar de férias. Se ele ficar, é uma grande ajuda para o comandante, com grandes benefícios para a sociedade. Quando ele vai embora, levar aquele mês que ele trabalhou, isso não é ilegal, não é um privilégio. Pelo contrário, a gente tinha que pagar e agradecer ao policial. Por isso que esses designados, na minha época, eu recebia muito bem, como é feito hoje, e agradecia o retorno deles, né? Porque eles estavam, mais uma vez, colaborando com a nossa corporação. É isso, Não, é Luciano. que nem, Coronel, a Thelma está mencionando aqui, né? Ela é só uma civil que acompanha, né, o trabalho efetivo das polícias para saber de fato o que é a profissão policial. E basta a gente mencionar, né, comandante, por exemplo, que no mundo inteiro, aqui no DF não poderia ser diferente, a quantidade de policiais militares vitimados com coronavírus, e não só na rua, né? Por exemplo, o departamento que eu trabalho, acho que 70% a 80% do efetivo contraiu o coronavírus nas ruas, né? Quando a gente compara o número de policiais militares em relação aos demais servidores, por exemplo, no caso do bombeiro, tivemos muito mais policiais militares vítimas, né? Vitimados, né? Com a morte por conta do coronavírus. Então, é uma atividade altamente extenuante, basta ver as pesquisas que dão conta da quantidade reduzida de anos, quando comparados com o cidadão comum após a aposentadoria, em que o policial ele perde a sua vida por diversos problemas, a maioria deles de ordem física, né? E a gente vê também a quantidade de policiais com problemas de ordem psicológica. A gente sabe que há uma dificuldade do poder público de fornecer tratamento psicológico e psiquiátrico a esses servidores, né, que lidam, né, comandante, diariamente com o que há de pior na sociedade. O policial militar ele trabalha 24 horas, diuturnamente, nenhum agente do Estado ele consegue estar tão próximo do cidadão como as polícias militares no Brasil inteiro, né? Basta um chamado que você tem um policial na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. De fato, esse policial, esse servidor, ele precisa ser valorizado. A sociedade tem que entender que quando chega o momento, e o momento não é o mesmo para todos, tem policiais, a gente vê colegas com 20 anos já com a coluna toda quebrada, psicologicamente afetado. É lógico que existem outros que vão para a reserva, ainda pode dar um pouquinho mais uns 3 anos, 5 anos, e é desses profissionais que estamos falando, né, comandante? Então é importante a sociedade saber que a gente tem que tratar bem o policial, e no mundo inteiro os militares e policiais se aposentam mais cedo por conta da atividade altamente extenuante que nem todos conseguem lidar, e no interregno da carreira saem porque não conseguem lidar com a carreira muito complexa, que é a carreira policial militar, né, comandante? É verdade, Luciano. Você tocou num ponto muito interessante. Eu tive em alguns países, né, em 2014, e em outros momentos também. Muitos países, o policial se aposenta com 20 anos. Veja bem, um policial hoje sai às 7 horas da manhã para atender ocorrência. Vai pegar dezenas de ocorrências. A PM recebe 5.000 ligações por dia de problemas. Então, ele tem que estar mentalmente e fisicamente preparado, que ele só vai encontrar problemas. O policial não é chamado para festa, nem para almoço. Ele é chamado para resolver problemas. E ali dos mais diversos e mais difíceis problemas. E ele também é um ser humano. Só em entrar e sair da viatura, Luciano, o policial entra 200 vezes por dia na viatura, aborda e entra. Faça um teste para você, qualquer pessoa, né? Entre 10 vezes no carro, feche e sai, você já fica cansado. O policial entra pelo menos 200 vezes por dia abordando. Ele faz, além do trabalho que ele faz, nos momentos que não tem ocorrência, ele tá buscando outras, fazendo trabalho preventivo. Então, há um grande desgaste da parte física. Quase todos os policiais têm problemas de coluna. O nosso policial aqui do DF tem um problema de circulação muito grande, varizes, porque
Quem de nós não ficou 20 horas em pé na esplanada? Não é da PMDF. Ao longo desses 30 anos de manifestações, no dia 17 de abril de 2016, nós levamos 6.000 policiais para a esplanada. Só quem não foi, quem estava na UTI, Luciano. Você vai lembrar, porque era um dia, você comentou, né? O dia que a gente colocou aquele muro, porque os ânimos estavam à flor da pele, e qualquer coisa que acontecesse em Brasília poderia ser um rastilho de pólvora para haver consequências imprevisíveis no Brasil inteiro. Não é demais lembrar da Revolução Francesa que a queda da Bastilha marcou uma época no período da história, não é? A Revolução Francesa. E nós já tivemos momentos que a população ali queria invadir o Congresso, botar fogo no Congresso, no STF, no Palácio Planalto. E até hoje, nesses 60 anos de história, Brasília vai completar 61 anos, agora em abril, jamais isso aconteceu. Então, é verdade, sim, que a Polícia Militar aqui do DF garante a democracia e a república em muitos momentos do país. As polícias militares têm esse poder e sempre, sempre, sempre com o Corpo de Bombeiros do nosso lado, né? O Corpo de Bombeiros, no impeachment, esteve com a gente, com as viaturas, sempre ali do nosso lado, em vários momentos, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, na greve dos caminhoneiros, na greve na invasão dos colégios. Foram vários momentos, centenas de momentos que a gente poderia citar aqui. E são corporações irmãs, né? Que uma está sempre ajudando a outra. O Corpo de Bombeiro é excepcional no que faz. Eu mando aqui um grande abraço para todos eles. E lembrando, comandante, que o senhor dá até para escrever um livro, né? Inclusive, o senhor podia pensar nisso. Porque o senhor pegou, de fato, um comando, o senhor ficou muito tempo, né? Ainda bem, e pegou vários eventos significativos e que entraram na história, né? Não só da PMDF, mas história do Brasil, né? Copa e tal. De fato, essa experiência que o senhor teve, né? Que tem no fronte de batalha, essa experiência que o senhor tem no fronte parlamentar, e é bom lembrar, comandante, a gente até já se aproxima aqui para o final da nossa live, temos aí pouco menos de 5 minutos. Eu até vou aproveitar para fazer a minha fala final, aproveitar e agradecer imensamente os nossos queridos seguidores que nos acompanharam nesta manhã, na abertura desse ciclo de conversas política e polícia. 2 assuntos que são muito interessantes e que, por toda a história da humanidade, né, a polícia sempre esteve muito próximo da política. E, de fato, temos que, de maneira ordeira, porque somos militares, né, disciplinada, de forma legal, discutir questões que fazem parte da ciência policial, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Albergado pela ciência, albergado pela legislação, na disciplina, na ética, respeitando o outro, debatendo com interesse sempre em benefício da sociedade e da instituição, né, comandante? Então, assim, agradeço imensamente a vossa participação. Eu que sou um pouco próximo do senhor, a gente sempre tem conversado, eu sei que desde o dia que o senhor saiu da corporação, no outro dia já estava trabalhando no gabinete do nosso querido amigo deputado Derrite, ombreado, acompanhando todas as discussões a respeito da reforma, auxiliou muito no esclarecimento da nossa situação aqui, PMDF, para os demais parlamentares. Deputado Derrite, que apoiou imensamente a PMDF, a gente manda um grande abraço. E o senhor não poderia estar ombreado a um melhor deputado, né? Para quem não conhece, capitão Derrite, né? É muito conhecido por conta da rota em São Paulo e que nos ajudou e tem nos ajudado muito. Então, coronel, agradecer imensamente como policial militar pelo empenho que o senhor tem em prol da nossa corporação. No nosso caso, o PMDF é um pouco diferenciado em relação aos demais estados. Qualquer reforma legislativa não depende só da nossa Câmara Legislativa, muito pelo contrário, praticamente não depende da Câmara Federal. Então, a gente precisa de uma participação efetiva no Congresso, e o senhor é o nosso grande soldado, né, que tem nos defendido e apoiado muito. E que eu espero que o senhor tenha muita saúde para continuar nessa batalha. O espaço no Última Rácio, eu falei para o senhor, está aberto. A gente tem uma série de outras questões, inclusive já vou aproveitar e convidar aqui o senhor
ao vivo para participar de um debate a respeito dessa nova reforma das polícias, inclusive com muita discussão a respeito da diminuição de poder dos governadores face às polícias militares, da questão da criação do cargo de general. E eu gostaria de ouvir o senhor, também gostaria de ouvir o deputado subtenente Gonzaga, que até teve que sair um pouco antes, já se despediu, a quem a gente manda um grande abraço. Coronel, minuto final, o senhor tem mais uns 2 minutos para fazer uso da palavra para que a gente possa encerrar nessa manhã. Passou muito rápido, né? Nós temos tanto para falar sobre as corporações, que a polícia está inserida em cada centímetro aí da sociedade. A polícia militar ela está em todos os municípios do Brasil. Quando estivemos lá na presidência do CNCG, pudemos acompanhar e tentar ajudar outras cidades do Brasil que passam por problemas. Eu tenho uma preocupação imensa com o DF. Já tive a oportunidade de falar com você. Conhecendo o que acontece no Rio de Janeiro, fui várias vezes no Rio de Janeiro, quando estava no CNCG, conversando com os comandantes, fui em algumas cidades, alguns morros do Rio de Janeiro, e tenho uma preocupação imensa com o DF. Daí, nós temos um olhar muito assim, atento, e temos que ter essa responsabilidade sobre a questão do ordenamento territorial do DF. Inclusive, eu orientei uma monografia recente do Major Nafs, tirou nota 10, né, que ele é muito inteligente, um abraço para o Nafs. Passou para vários concursos para a magistratura, né, inclusive, né, Coronel? O Nafs é fantástico e nós trabalhamos essa questão do ordenamento territorial. Eu tenho uma preocupação muito grande e a gente tinha temos um trabalho da corporação. Foi o momento que nós trouxemos a CEOPS para a corporação. Brasília não tem mais espaço para invasões, não é discriminação. As pessoas que já estão nas suas casas, eu acho que tem que dar o título para todo mundo. Agora, Brasília tem que parar. Tudo tem um limite no momento, porque Brasília é um pequeno quadrado e a gente corre risco no futuro breve, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista hídrico, estarmos colapsados. Isso é um dos piores lugares para morar, se não tiver uma providência hoje. Eu falava isso para os outros governadores e foi com isso que a gente avançou em um tipo de projeto. Então, Luciano, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Nós estamos trabalhando a lei orgânica, que é a 4363. Ela está em discussão no Congresso. Tivemos a oportunidade de coordenar um debate, né? Temos até um grupo no WhatsApp da lei orgânica. E recentemente eu vi nos jornais as pessoas falando que os governadores iam perder. Não é isso. Na realidade, muitos países, a segurança é de competência nacional. Carabineiros do Chile, a Polícia Nacional da Colômbia, a Guarda Nacional, né, republicana, a Polícia de Segurança Pública de Portugal e tantas outras polícias são de responsabilidade nacional. No Brasil, 78%, entre 75% e 78% dos gastos são feitos pelos estados. 25% é feito pela União, 20%, 25% e 7%, sempre oscilando, não dá 100% isso, mas 75% é feito, 70%, 75% pelos estados. E sempre se cobrou mais participação da União. Então, nós tivemos agora em 2018 a Lei 13.765, que criou o Sistema Nacional de Segurança Pública. Dentro lá está a Política Nacional de Segurança Pública, o Plano Nacional de Segurança Pública, a alteração do Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi criado em 2001, e a alteração também do Conselho Nacional de Segurança Pública, com uma política transversal em todos esses organismos foram criados, mas que traz também a União para mais responsabilidade. Então, o PL 4363, ele já está até atrasado, porque ele é um projeto de 2001, tentando mudar uma lei de quando? De 69, não é? A nossa lei, a lei de organização das polícias é de 69. Nós estamos tentando mudar agora. Nós, assim, os deputados, a gente está auxiliando. E aí já tem essa conversa que a União quer, mas a União precisa participar mais, porque segurança é uma questão nacional, não só dos estados. Então, com esses institutos, com o Fundo Nacional de Segurança Pública, com a Força Nacional, a gente cai em outros debates tão importantes quanto esse que a gente fez hoje. Mas eu acho que a gente pode ter oportunidade. Eu quero finalizar dizendo que a gente tem trabalhado, né? Nós temos uma série de institutos que tentamos levar em 2014, já foi repassado para o comando, quanto a abreviar essas promoções, né? Quanto à questão da saúde.
nós criamos um OSS, fizemos o projeto da UCIP, fizemos o convênio com o CEUB, e tudo isso acabou não indo para frente por outras questões, mas é uma questão, a saúde é prioritária hoje na polícia. Nós conseguimos, no nosso comando, abolir aquela questão da idade para o Chuaí e para o CFO também, para os policiais. E temos outras coisas que tem no Serviço Público Civil e não tem aqui, como a licença para acompanhar o cônjuge, informação, o Instituto da Recondução, da Readaptação, licença para a realização de cursos, que hoje é uma questão muito subjetiva por parte do comando. Então, podemos, né, refletindo sobre cada instituto desse, avançar. Entregar de volta, então, para o policial, isso tudo são melhores condições de trabalho para que ele possa, em contrapartida, também oferecer um melhor serviço. Né? E, para finalizar, de fato, eu acho que a gente pode discutir também, eu vi que você já falou com o Gonzaga, e a gente tem esse trabalho que foi realizado com o PCO aqui no DF. Né? Nós recebemos a polícia com o maior índice de homicídios da história do DF. Foi no governo antes do que nós trabalhamos, sem entrar aqui em mérito de nome de ninguém. E entregamos com o menor índice dos últimos 35 anos. Estamos muito felizes que está avançando. Né? O DF continua avançando, que é um trabalho feito pelo comando, por todos os órgãos, pela sociedade, pelo judiciário, pelo Ministério Público. Mas a Polícia Militar, simplesmente, ela dobrou a sua produtividade com o TCO, com a criação do Copom, né, que a gente conseguiu reativar em 2017 para 2018, e principalmente com a motivação dos policiais e esse terreno fértil, que são policiais capacitados e empenhados, né, em entregar o melhor resultado, entregar o seu coração por essa sociedade de Brasília. De forma que eu agradeço, a gente se entusiasma falando desse serviço que é tão bonito e que inebriou a gente por tanto tempo e continua, né, nos deixando apaixonados por ele, e me colocando à disposição, Luciano, para o momento que você quiser, para a gente discutir esses assuntos tão importantes. Um abraço a todos os nossos policiais que estão trabalhando, desde o comandante até o último policial mais moderno, que aí está. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, comandante. Só lembrando, o coronel Yamasaki lembrou do abono de permanência, que é importante. Eu acrescentaria também a gratificação de encargo de curso-concurso, né, que nós não temos. Né? Então, são questões que, de fato... e o coronel não sabe disso, né? Só lembrando, né? Porque, obviamente, ele também tentou encampar isso no Congresso. Aqui, ó, Luciano. Estão todos aqui, ó. Vou falar aqui para você projetos que nós temos e apresentamos, né? Perfeito, coronel. Redução do tempo de promoção, posto a mais na reserva, aumento do número de médicos e dentistas, fim da idade limite para o Chuaí, nós conseguimos agora, a gente teve lá com o presidente Michel Temer, antes de fazer aquele concurso, aumento de vagas para os oficiais administrativos, licença para frequência em curso de formação, um servidor de outra instituição pública, ele vai fazer o curso e pode voltar. Nós não temos esse instituto, depende do comandante, que normalmente a gente concede, mas não temos essa previsão normativa. Cria a licença para acompanhamento de cônjuge, nós não temos. Cria o Instituto da Recondução, não temos. O Instituto da Readaptação. Possibilidade para licença de curso de especialização estrito sensu. Define os cargos policial militar como sendo de natureza técnico-jurídica. Apesar do nosso ser superior, isso é algo que a gente já conseguiu com a PEC 215, que é o acúmulo de cargos. Foi um projeto do então deputado Fraga. A gente conseguiu o acúmulo de cargos. Foi eu que redigi esse projeto para ele na época que trabalhava. Define as atividades policiais militares como perigosas e insalubres. Cria a gratificação de inatividade. Cria a gratificação por encargo de curso ou concurso. Na Lei Complementar 840 do DF. Isso em 2011, um servidor civil poderia ganhar até 270 por hora aula. Naquela época, já tem 10 anos. E até hoje a gente trabalha na corporação por amor mesmo, mas não temos isso. Cria o adicional de permanência. Nós não temos... Comandante, vai cortar. Temos um aviso aqui, 25 e uma segundos. série de outras coisas que a gente vem trabalhando. Um grande abraço. Yamasaki, um abraço. A senhora Thelma, que está nos assistindo. A todos, enfim, um grande abraço a todos e um grande prazer estar aqui, Luciano. Obrigado.
Muito obrigado, meu comandante. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.